Vamos cultuar o Senhor com alegria. Esse é o momento da palavra, é o momento mais importante, amém? A palavra nos liberta, nos cura, nos salva, nos transforma e nos direciona. E esta noite, mais uma vez, vamos ser direcionados por esta palavra. Aleluia! Glória a Deus. Desde já peço a sua atenção. Não se preocupe com a sua casa, com os seus familiares. Deus está cuidando lá, amém? Glória a Deus. Fique ligado aqui dentro e nas coisas do alto que Deus quer fazer aqui nesta noite. Aleluia. Vamos à mensagem. Eu quero trazer uma mensagem aqui nesta noite que tem como título: o cego que enxergou mais que muita gente. E o texto base fica lá em Marcos capítulo 10. Iremos ler do verso 46 ao verso de número 52. Marcos capítulo 10. Vamos ler do verso 46 ao 52. A palavra de Deus nos diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, e ele o está te chamando. Lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Jesus lhe perguntou. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. E Jesus disse: Vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Coloque a mão sobre o seu coração e vamos orar. Senhor, esta é a palavra desta noite. Meu Deus, meu Pai, assim como este cego recebeu a cura física, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa curar os teus filhos aqui nesta noite. Porque esse cego, ó Pai amado, não foi curado apenas da visão física, mas também da visão espiritual. Ele viu o Senhor, ó Pai, e creu que o Senhor era o Salvador. Então, se tem alguém aqui, ó Pai, que ainda duvida que o Senhor é Salvador, que venha ser tocado pelo poder da mensagem nesta noite, e que a tua mensagem, ó Pai amado, venha entrar no coração, e que o Senhor possa abrir o entendimento dos seus filhos, para que eles possam entender que é o Senhor é quem os faz ver, é o Senhor é quem traz luz aos nossos olhos. Então, em nome do Senhor Jesus, aonde há trevas, que o Senhor venha trazer luz e venha abrir a visão espiritual, venha expandir o conhecimento dos teus filhos segundo a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pode se assentar, não em silêncio, se assente dando glória a Deus, porque Ele está aqui. Irmãos, esta mensagem, este milagre aconteceu na cidade de Jericó. E Jericó foi palco de grandes milagres, quanto no Antigo Testamento, quanto também no Novo Testamento. Foi em Jericó que Jesus viu um pequeno homem, Zaqueu, subir numa figueira e salvou a sua casa. Foi em Jericó também, narrado lá em Josué no capítulo 6, que aconteceu a queda milagrosa dos muros de Jericó, aonde um povo liderado por Josué rodeava a cidade por 7 dias, e no último dia, através do som de trombetas e de um clamor de um povo, aqueles muros foram por terra, aqueles muros caíram. E é aqui também na cidade de Jericó, aonde um clamor de um homem quebra todas as barreiras da incredulidade e ele recebe o seu milagre. Então Jericó é palco, irmãos, de grandes milagres da parte de Jesus. Aí você pode até me perguntar: mas aqui não é Jericó? Será que isso não é só em Jericó? Não, irmãos, porque Jesus não depende de geografia, Jesus não depende de país para fazer um milagre. Jesus depende de um coração com fé, de um coração disposto a crer, de uma fé com ação, para que Ele venha a operar grandes milagres. Então, o que aconteceu na vida desse
mas pode acontecer na sua vida ainda nos dias de hoje, porque é isso que Jesus faz, irmãos. Se a gente for olhar atentamente para dentro do texto, irmãos, era a última vez que Jesus estava passando fisicamente por esta cidade. Porque Jesus, se você ver lá no verso que nós lemos, aqui no verso número 46, Jesus já estava saindo da cidade de Jericó. Ele não estava chegando. E para onde Jesus estava indo, irmãos? Ele estava indo a caminho de Jerusalém para ser crucificado naquela cruz. Ou seja, irmãos, era a última vez que Jesus passaria por aquela cidade fisicamente. Então, irmãos, se nós atentarmos para esta mensagem, era a última oportunidade que esse cego estava tendo. E quantas pessoas, irmãos, têm deixado a oportunidade de bater na porta e estão deixando a oportunidade passar? Quantas pessoas têm ouvido o Evangelho de Jesus, que nos traz luz, que tira a cegueira espiritual? A cruz está batendo na porta do seu coração, querendo trazer a salvação, e você tem deixado essa oportunidade passar. Porque esse cego, irmãos, aproveitou a última oportunidade que ele tinha. E você está deixando passar as oportunidades do Evangelho na sua vida? Quantas vezes Jesus tem te dado a oportunidade de você receber Ele como o único e suficiente Salvador, para que Ele transforme a sua visão e mostre para você que Ele é a luz do mundo, e você tem deixado essa oportunidade passar? Mas nesta noite eu quero te falar: ei, não faça como as pessoas lá fora, faça como esse cego que traz um grande ensinamento aqui. Não deixe essa oportunidade passar diante dos seus olhos nesta noite, porque talvez para você, irmãos, pode ser a última oportunidade que você tem. Talvez pode ser a última vez que você escute o Evangelho de Jesus. Talvez pode ser a última vez que o Evangelho da cruz passe diante dos seus ouvidos e dos seus olhos. Então faça como esse cego que enxergou mais que muita gente. Enxergue como ele, deixe Jesus entrar no seu coração e fazer uma obra na sua vida e transformar a sua visão, para você não ver mais o mundo como ele é, mas para você ver como a palavra nos apresenta o mundo. Aleluia. Nós temos que ver o mundo não como ele é, mas pela ótica que a Bíblia nos apresenta. Aleluia. Glórias a Deus. Então, irmãos, não deixe a oportunidade passar. Aproveite a oportunidade que está diante de você nesta noite. E se nós prosseguirmos aqui, irmãos, no texto, na mensagem, a palavra de Deus fala também ainda no verso 43 que esse cego, ele se encontrava, irmãos, à beira do caminho. Ele não estava no caminho, ele estava na beirada. Porque quem está na beira do caminho, irmãos, não está em Cristo. Porque Jesus, quando ele passa naquele lugar, ele abre um caminho, irmãos. Quando Jesus passou por essa terra, ele abriu um caminho para nós seguirmos. A humanidade estava como esse cego, ela estava cega espiritualmente, ela não via a salvação, ela não tinha esperança no amanhã. Mas quando Jesus desceu nessa terra, foi para tirar a humanidade da beira do caminho e trazer para o centro, que é Ele. Porque em João capítulo 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus veio nessa terra para tirar a humanidade da beira do caminho, para levar a humanidade até o Pai, que é Deus. Ele não veio aqui apenas morrer numa cruz e apenas curar pessoas fisicamente, mas ele veio para tirar a humanidade que era cega, que ficava à beira do caminho, que vivia sem direção, para voltar a dar a visão para nós, para que nós venhamos ver a luz. Ele nos tirou, irmãos, das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Aleluia. E este caminho é lugar de permanência. Este caminho não é lugar de visita, é lugar para você permanecer até o último dia da sua vida aqui nessa terra. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E vemos também, irmãos, que este homem estava não só à beira do caminho, mas também estava à mercê de esmolas. Ele vivia de esmolas, irmãos, trazendo também para a humanidade que antes de Jesus vivia de esmolas. Sabe o que a esmola faz, irmãos? Ela te vicia, porque a esmola é algo passageiro, ela acaba rapidamente. Então
estava ali todos os dias à procura de uma esmola, à procura de algo para ele comer. Ali era um jeito dele manter a sua vida, através de esmolas, de migalhas que pessoas davam para ele. E é assim que o mundo, meus irmãos, mantém as pessoas lá fora. Ela quer manter você através de esmolas. O mundo quer te manter longe de Jesus, te dando esmola, tornando na sua vida um vício a falsa alegria que o mundo dá. Porque a esmola do mundo, irmão, é a falsa alegria, aquela alegria que é passageira, aquela alegria que talvez dura meia hora na sua vida e depois você tem que ir lá pedir esmola para o mundo de novo. E Satanás tem levado várias pessoas para a beira do caminho através dessas esmolas, através de vícios em bebidas, através de vícios das drogas, através de vícios na pornografia, através de vícios sexuais. Satanás tem levado as pessoas para a beira do caminho e mantido essas pessoas num ciclo de condenação, onde elas vivem de segunda a sábado trabalhando para chegar no final de semana e curtir a sua vida e se entregar aos vícios. Mas Jesus, irmãos, veio a essa terra para nos tirar desse lugar. Mas basta, irmão, você receber Ele como seu único e suficiente Salvador na sua vida. Basta você permitir que Ele entre para que Ele te tire da beira do caminho e te dê uma direção de vida, onde você ganha, irmãos, um propósito de vida aqui nessa terra. Porque de que vale o homem, irmão, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale o homem curtir a sua vida aqui na beira do caminho? De que vale o homem curtir a sua vida aqui nas esmolas do mundo, sendo que o final dessa vida é um tormento eterno sem a presença de Deus no inferno? Mas Jesus, Ele vem e abre esse caminho do céu para nós. Vale a pena abandonar a beira do caminho, vale a pena abandonar as esmolas que o mundo tem te dado para receber esse caminho e viver uma nova vida. Ah, pastor, mas minha vida vai melhorar, eu vou ser o lírio do campo. Não, irmãos, a palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições, mas Jesus fala, tem de bom ânimo. Jesus não vai fazer você ser um lírio do campo, tirar os seus problemas, não. Tem muitas vezes que os problemas até aumentam, mas, irmãos, maior é o nosso Jesus que os nossos problemas, porque a nossa visão, irmãos, ela muda. Porque quando a gente está na beira do caminho, um problema se torna gigante, um problema pequeno se torna grande, mas quando a gente está no centro do caminho que é Jesus, um grande problema se torna pequeno diante do poderio de Jesus Cristo na nossa vida. Aleluia, Senhor, glórias a Deus. E prosseguindo a mensagem no verso de número 47, eu vou falar aqui verso por verso para você não se perder. No verso 47, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vemos aqui, irmãos, que ele ouviu falar de Jesus, porque ele não enxergava. Ele não enxergava fisicamente, irmãos, mas a visão espiritual deste homem estava aberta. Por isso que o título da mensagem é este: um cego que viu mais que muita gente. Um cego que viu mais do que as pessoas que tinham a visão física aberta, mas a visão espiritual fechada. Este cego, ele tinha a visão física fechada, mas a visão espiritual aberta, através de ouvir falar de Jesus. Porque a fé, irmãos, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então esse cego, irmãos, ele ouviu falar de Jesus e praticou algo muito difícil. Ele creu em Jesus sem ver ele fisicamente. Hebreus capítulo 11, verso 1 nos fala o que é a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, você tem que ter certeza antes mesmo de receber. Isso é a fé. É você ter certeza sem você estar olhando. É você ter certeza que Jesus está na sua vida sem ver Ele fisicamente, mas ver Ele e sente espiritualmente no seu coração. É isso que esse cego fez. Ele praticou algo muito difícil que pessoas que têm a visão física aberta, mas não conseguem praticar.
ele não viu, mas creu antes mesmo de receber o milagre. Porque a palavra nos diz, irmãos, que ele chega diante de Jesus e crê que Jesus tinha um coração sensível, e crê que Jesus tinha um coração aberto para aqueles que sofrem. Então ele chega diante de Jesus com um coração miserável e fala: tem misericórdia de mim. Miséria, córdia. O significado dessa palavra, irmãos, é um coração miserável. Ele chegou diante de Jesus, irmãos, com um coração miserável, um coração contrito. Meu irmão, Jesus não resiste a esse tipo de pessoa. Jesus não resiste a quem tem um coração miserável, a quem tem um coração que sabe que só Ele pode fazer, que sem Ele nada somos. E assim esse cego prosseguiu. E ele começa, irmãos, sabe o que ele fala? Uma expressão muito bonita: Jesus, filho de Davi. Essa é uma expressão muito forte que talvez a gente lê essa palavra muitas vezes e não se atenta para essa pequena expressão que ele não fala só uma vez, ele fala duas vezes. Ele chama Jesus de filho de Davi. Pessoas ali, a Bíblia fala que tinha uma multidão com Jesus, os seus discípulos e ele saindo daquela cidade. Talvez aquela multidão que estava com Jesus, ninguém cria que ele era da geração de Davi, que ele era o Messias que estava por vir para salvar a humanidade. Mas esse cego, no meio daquela multidão, foi o único que teve coragem de bradar: Jesus, filho de Davi. Sabe por que essa expressão é muito forte, irmãos? Em 2 Samuel, no capítulo 7, lendo aqui, nós vamos entender por que essa expressão, filho de Davi, é tão poderosa. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, verso 12. O profeta Natã, usado por Deus, fala com Davi: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a sua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Ou seja, era um rei que iria reinar para sempre. Quem é esse, irmãos? Jesus Cristo. E no verso 14 ele termina: eu lhe serei por pai e ele lhe será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com a vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Então o que o profeta Natã está declarando aqui muito antes de Jesus vir? Ele está falando que da geração de Davi viria o Messias que iria salvar o mundo, e o seu trono, o seu reino iria durar para sempre. Então veja que agora você entende o que esse cego estava falando. Jesus, filho de Davi, ele estava declarando que Jesus era o Messias, que era esse o Salvador. Enquanto aquele povo incrédulo duvidava que Jesus era o Salvador, um cego estava gritando: esse é o filho de Davi, esse é o Salvador prometido por Isaías, esse é o Salvador que vai vir, vai tirar o pecado do mundo, e pelas suas pisaduras vai sarar a humanidade, através de morte e morte de cruz, para que eu e você venhamos ter vida e vida eterna. Era isso que esse cego declarava nessas pequenas palavras: Jesus, filho de Davi. Mas sabe o que é importante, irmão, nós atentarmos aqui? Que no verso 48, quando esse cego está gritando, e principalmente quando ele fala Jesus, filho de Davi, gerou um medo naquelas pessoas, porque ele estava declarando algo que parecia que era blasfêmia para aquele povo, porque eles não acreditavam que esse era Jesus, porque eles esperavam um rei como Moisés, um libertador, um homem poderoso, que iria tirar o povo do governo de César, do governo de Roma, iria destruir aquele povo, ia fazer um rebuliço aqui nessa terra. Mas não, Jesus não veio trazer reino terreno, ele veio trazer o reino dos céus, porque ele sempre fala: o reino de Deus é chegado.
Por isso eles não aceitavam esse Jesus. Aí quando esse cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, as pessoas começaram a pensar, esse homem está louco, esse homem está blasfemando. E começaram a, irmãos, repreender esse cego. No verso 48, muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mandava ele ficar calado, irmão. Mas ele fez o quê? Clamou ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até quando, meu irmão, você vai permitir que as pessoas te calem? Até quando você vai permitir que os incrédulos venham calar a sua voz? Não permita que pessoas duvidem de palavras de Deus decretadas sobre a sua vida. Tem muitas pessoas hoje, irmãos, que têm duvidado do chamado que Deus tem para elas. Tem muitas pessoas que têm um grande potencial para fazer grandes coisas através de Jesus, para fazer o nome de Jesus ser reconhecido, mas a pessoa ela se retrai. A pessoa ela fala: não, isso não é para mim, isso é muito grande, fulano falou que eu não sou para isso, que eu não vou conseguir. Ei, irmão, não deixe as vozes da incredulidade calar o que Deus falou sobre a sua vida, porque o que Deus decretou está decretado. Pode levantar quantas vozes foram, o que Ele determinou sobre a sua vida, se você se posicionar, vai acontecer, quer queira o diabo ou não. Então se posicione, faça como esse cego, clame ainda mais alto. Ah, o seu parente não tem mais jeito, o seu marido não tem mais jeito, o meu filho está enterrado e afundado nas drogas. Não tem jeito, as pessoas falam, mas seja como esse cego, clame ainda mais alto, que o tempo do seu milagre irá chegar, porque o Jesus que fez isso aqui não mudou, Ele é o mesmo, hoje será eternamente. Então não permita que vozes incrédulas, meus irmãos, venham mutar o seu chamado e o seu milagre. Continue, prossiga clamando. Não deixe que pessoas venham rebaixar você quando Jesus quer te levantar. E quando Jesus se levanta, é para você aparecer? Não, é para que o nome dele apareça através da sua vida. É para que as pessoas vejam você e não vejam o seu rosto, mas vejam o Espírito Santo e a voz de Jesus aparecendo através da sua vida. Aleluia. Porque Jesus não levanta ninguém para ser grande, levanta pequenos para que o nome dele seja engrandecido através dessas pequenas vidas. É isso que Jesus faz. E mais uma coisa que eles falam para o cego, irmãos: fique quieto. Aqui está um grande problema, irmãos, que a gente enfrenta, não só dentro da igreja, mas aonde seja o local que a gente está inserido, ou seja, no trabalho. Sabe o problema das pessoas que não fazem? É querer te calar e querer que você fique quieto. Porque, irmãos, quando você começa a fazer algo, quando você começa a se destacar através de Jesus, aquele que não faz quer que você fique quieto. Gera incômodo em quem não faz quando você começa a fazer. Pode reparar, irmãos, quando você começa a fazer alguma coisa, aquele que não faz começa a se levantar contra você. Quando você começa a seguir a vontade de Deus, a sair da beira do caminho, a andar na direção de Jesus, a assumir o seu chamado, a cumprir o seu propósito, aquele que não faz, que vê você destacando e sendo levantado por Cristo, ele vai se levantar contra você. Porque o problema de quem não faz, irmãos, é impedir quem está fazendo. O problema de quem não faz é querer colocar a armadura dele em você que está fazendo. Para ele não fazer, se ninguém estiver fazendo, está tranquilo. Mas quando alguém se levanta para fazer o que ele não faz, mas ele fica bravo. Ele vai se levantar, ele vai mandar você ficar quieto. Mas o que você tem que fazer? Clama ainda mais, faça ainda mais. Aleluia. Se entregue ainda mais. Você quer ver o que incomoda muitas pessoas até dentro da igreja? Quando alguém se levanta e quer ser santo, e quer viver em santidade, e quer andar segundo a palavra de Deus. Aí as pessoas começam a falar: mas é fanático, mas que bobeira, isso é religiosidade. Aí, quando as pessoas que têm um grande potencial dão ouvido para esse tipo de gente, elas são derrubadas.
elas voltam novamente para a beira do caminho. Mas esse cego aqui, irmãos, ele estava determinado a nunca mais voltar para a beira do caminho, a nunca mais voltar para as esmolas. Ele não estava preocupado com as vozes externas, ele estava querendo ouvir a voz interna no coração dele, a voz de Jesus. Ele sabia que ele ia sair da beira do caminho e jamais queria retornar para aquele lugar. Então você, irmão, que saiu de lá, não deixe que essas vozes impeçam você de viver direcionado por Jesus e de viver grandes coisas em Deus. Feche os seus ouvidos para esse tipo de vozes. Elas vão vir. Não falha, irmãos, é certeza. Elas vão vir. Mas que depois da palavra dessa noite você tenha lembrar: essas vozes não entram no meu ouvido. Ela entra no ouvido e sai pelo outro. Ela não desce para o meu coração. Deixe que essas vozes passem e escute a voz interna de Jesus no seu coração. Ei, meu filho, eu quero te usar, eu quero fazer grandes coisas através da sua vida. Ah, mas eu sou pequeno. É mesmo, eu que sou grande que atuo na sua vida. Siga firme, irmão, no que Jesus tem para a sua vida. Não deixe essas pessoas calarem a voz do seu chamado. E no verso 49, irmãos, Jesus parou. Depois que esse cego clama loucamente por Jesus, a multidão cala-se, fique quieto, e ele clama e grita. E eu imagino que já estava fazendo barulho naquele lugar, porque era uma grande multidão seguindo Jesus. E vocês sabem, não tem 100 pessoas, burburinho que é, né? Um cochicho vira um barulhão. Então eu creio que estava um grande barulho, uma poluição sonora ali. Mas Jesus, irmãos, Ele é Deus. E Ele escutou a voz daquele cego. Em meio a uma poluição sonora que estava naquele lugar, naquela grande multidão, Ele escuta a voz de um homem que tinha um coração sincero, que tinha um coração miserável, e chama a atenção de Jesus. E Ele fala: traga-o aqui. E você, irmão, seu clamor tem chamado a atenção de Jesus? Suas orações têm chamado a atenção de Jesus? Ou você quer chamar a atenção de pessoas? Porque muitas das vezes, irmãos, nós buscamos em pessoas aquilo que só Jesus pode nos dar. Veja que esse homem era cego, ele não chamou ninguém para direcioná-lo até Jesus. Ele não enxergava, mas tinha convicção e tinha ouvido que Jesus estava passando, mas ele não falou: vem cá, me ajuda aqui, me leva lá. Não, ele sabia que Jesus era Deus, ele sabia que ele era o filho de Davi. Então ele não olhou, não buscou em pessoas, ele gritou diretamente por Jesus e chamou a atenção de Jesus para ele. Aleluia, glória a Deus. E é assim, irmãos, também nos dias de hoje. Clame a Jesus, chame a atenção de Jesus, mostre a sua dependência que você tem em Jesus. Clame ainda mais alto, que Ele vai virar e vai falar: ei, eu te ouvi hoje, eu escutei o seu clamor, estou agindo na sua vida, eu estou entrando no seu coração e trazendo uma reforma nesta noite. Então clame ainda mais alto, não se apegue no que as pessoas podem te dar, mas se apegue no que Jesus pode fazer na sua vida. E depois que Jesus olha para ele no verso 49, e chamaram o cego, o que eles falam para ele? Ânimo, levante-se, Ele está o chamando. É ânimo que nós devemos ter, irmãos. Porque quem encontra Jesus, irmãos, não anda prostrado. Quem encontra Jesus, irmãos, não anda desanimado com as notícias que o mundo tem trago aí, que vai piorar, que a coisa está feia. Não, irmãos, quem anda com Jesus vê o mundo pela ótica da palavra. Sabemos que tudo está caminhando para o fim, mas lá em cima nos aguarda algo tremendo. Uma cidade onde as ruas são de ouro e os muros são de cristais e de pérolas preciosas. Então nós não olhamos com medo, nós sabemos que está caminhando para o fim, e é chegado o dia que a trombeta vai soar e o nome daqueles que receberam Jesus no coração vão ser retirados dessa terra. Aí combati o bom combate, guardei a fé. Aí, irmãos, é um tempo de descanso. Acabou as batalhas, acabou o pecado.
É isso que nos aguarda. Então tenha ânimo. Por que nós temos ânimo em meio às dificuldades? Porque nós temos esperança no amanhã. Porque o amanhã Jesus já está lá nos esperando. Por isso, irmãos, tenha bom ânimo. Quando você vê uma notícia ruim na televisão, não se assuste. Pense assim: eu não sou dessa terra. A minha pátria não é terrena, a minha pátria ela é celestial. E há uma cidade santa me esperando lá no céu. Só se preocupe em se manter no caminho e jamais voltar para a beira do caminho. Se mantenha firme no caminho que é Jesus Cristo, irmãos. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. É isso que Jesus nos ensina. Fique animado. Não se entristeça pelo mundo, mas fique alegre pelo céu. E quando esse cego, irmãos, no verso 50, logo depois que ele vê que chamou a atenção de Jesus, logo depois que aquele povo chega até ele e fala: levante-se, tenha bom ânimo, ele está te chamando. O que é que ele faz? No verso 50, lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus, irmãos. Essa capa aqui tem um simbolismo, irmãos. Essa capa aqui tem um significado. A capa, irmão, simboliza a sua única fonte de sobrevivência. Porque era por aquela capa que ele tinha liberdade para pedir esmolas. Aquela capa, irmãos, era a identidade daquele cego, que ele era um mendigo, que ele tinha liberdade para pedir as suas esmolas. Mas sabe quando ele é chamado por Jesus, irmãos, a primeira coisa que ele faz é jogar a capa para o alto e dar um salto. Porque, irmãos, quando Jesus nos chama, a nossa identidade antiga fica para trás, os nossos pecados ficam para trás, nós lançamos a nossa capa para o alto, e eis que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós somos uma nova criatura diante de Jesus Cristo. A minha identidade passada não funciona mais. Qual que é a minha identidade hoje? E qual que foi a identidade desse cego depois disso? Filho de Deus. Essa é a identidade minha e sua nos dias de hoje, porque em João 1,12 a palavra de Deus nos diz que por meio de Jesus nós ganhamos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então, irmãos, é tempo de jogar a sua capa para o alto, é tempo de você abandonar a sua identidade de pecado, é tempo de abandonar o velho homem para você viver o novo de Deus, para você ser uma nova criatura e pegar a sua identidade nova. Eu sou filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. E você que ainda não pegou essa identidade, está esperando o que, irmão? Está esperando que aproveite a oportunidade que está passando diante dos seus olhos e dos seus ouvidos. E no verso 51 e 52, Jesus, quando esse cego joga a sua capa para o alto, abandona a sua identidade antiga e é levado até Jesus, Jesus pergunta para ele: o que quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. Jesus sabia o que esse homem queria, irmãos? Sabia. Jesus sabe tudo que nós necessitamos, mas Ele quer, irmãos, que a gente abra a nossa boca e peça a Ele. Não existe aquela oração assim: ah, Jesus, o Senhor sabe de tudo que eu necessito, amém. Não, irmãos, Ele quer dialogar com você, porque quem ora tem comunhão, quem ora é dependente. Então Jesus quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer ouvir você falar o que você necessita. Ele sabe, mas quem fala demonstra dependência. Até para orar, irmãos, temos que ter inteligência. Fale com Jesus, abra sua boca, porque Jesus pergunta, Ele está perguntando para você nessa noite: o que queres que eu lhe faça? Talvez Jesus nem está entendendo a sua oração, talvez você nem fala. Jesus quer dialogar com você, irmão. Jesus quer ser o seu amigo, Ele quer intimidade. Fale com Ele, abra a sua boca, se abra para Ele. Muitas das vezes nós conseguimos abrir com os nossos amigos,
mas não conseguimos abrir o nosso coração para Jesus e falar palavras sinceras para Ele. E Ele está ali todos os dias, irmãos, diante de nós, esperando eu e você abrirmos a boca para falar com Ele. Ele sabe as nossas dependências, Ele conhece os desejos mais profundos do nosso coração, Ele conhece o mais profundo pensamento da nossa mente, mas Ele quer que a gente exponha para Ele. Então fale para Jesus, conte para Jesus aonde é a sua dor, conte para Jesus quais são os seus problemas, para que Ele possa intervir e fazer um milagre, e você possa viver o sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E o cego responde o que, irmãos? Na simplicidade dele: Jesus, eu quero ver. Poucas palavras geraram um grande milagre na vida daquele homem. Não é sobre falar bonito, irmãos, não é sobre a entonação da voz, não é sobre palavras difíceis diante de Jesus, é sobre um coração simples e sincero diante de um grande Deus. Aleluia. Ele só falou: eu quero ver. Ele não precisou falar assim: segunda não sei o que, a ciência, eu nasci cego e não sei o que. Não, irmãos, ele não teve rodeio, não. Ele falou: Jesus, eu só quero ver. O que Jesus fala? Verso 52: vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Glória a Deus. Sabe o que é engraçado, irmãos? Que Jesus, com seu grande poder, Jesus sendo Deus, Ele não tomou a glória para si. Ele não falou assim: eu te curei porque eu sou Deus. Sabe o que Ele falou, irmãos? A tua fé te curou. A sua fé, irmãos. E nos dias de hoje mudou, irmãos? Não. Depende da sua fé. O milagre depende do seu posicionamento. O céu, ele reage a favor daquele que tem uma ação perante Jesus. Ele reage. Toda ação de um homem de Deus gera uma reação do céu. Toda ação de um homem de Deus gera uma reação em Jesus. Veja que esse homem chegou até Jesus, teve fé, e Jesus fala para ele: a tua fé te curou. A tua fé te curou. E imediatamente ele recuperou a visão. De imediato, irmãos. Porque aquele homem passou por todas as provas. Quando ele começou a clamar, Jesus viu ele de primeira vez? Não. Jesus ficou em silêncio. E a multidão ainda veio querer calar, e Jesus em silêncio. Mas quando ele clamou ainda mais alto, naquele momento ele estava sendo provado para ser aprovado. Muitos não conseguem passar pela prova do silêncio de Deus. Sabe por quê, irmãos? O silêncio de Deus também é resposta. Só que a gente vive num mundo, irmãos, do imediatismo. A gente vive num mundo onde a gente pede um fast food, 10 minutinhos está na sua casa. A gente vive num mundo onde a gente pede uma coisa lá de São Paulo, dentro de 3, 4 dias está na sua casa. A gente vive em uma geração dos cortes. Hoje pessoas não suportam mais ver uma longa palavra. Tem que ser palavras de 10 minutos, tem que ser vídeos de palavras de 5 minutos. O povo não suporta mais que Deus trabalhe em longo espaço na vida delas. Elas querem em pequeno tempo de espaço. Talvez essa geração de hoje não suportaria esse silêncio de Jesus diante desse cego. Então, irmãos, talvez o seu milagre não tenha chegado até você porque você não tem suportado o silêncio de Deus. Porque, irmãos, o silêncio de Deus, Ele não está deixando de trabalhar, Ele está trabalhando a seu favor, mesmo que você não veja, Ele cuide de você sem perceber, Ele está gerando o seu milagre sem perceber. Então, quando Deus estiver em silêncio, clame ainda mais alto e continue a clamar, porque no tempo dele, o seu milagre há de chegar, há de acontecer. Então suporte o processo do silêncio de Deus, para que você viva um grande propósito diante da voz de Deus.
Suporte o silêncio, suporte a provação. Não há deserto que não tenha fim. O deserto não é para nos matar, o deserto é para nos provar. Sabe como que Deus extrai o melhor de nós? Nos espremendo, nos comprimindo. Foi assim que foi extraído o melhor de Jesus do jardim do Getsêmani. Quando ele se ajoelhou em grande aflição na sua alma, e seu suor se transformou em gotas de sangue, ali estava sendo extraído o melhor de Jesus para a humanidade. Ali o seu corpo estava sendo preparado para a crucificação, para sofrer na cruz, para viver as pisaduras, para que eu e você estivéssemos aqui hoje, escutando a palavra dele que salva. Então suporte o processo como esse cego suportou, o processo do silêncio, o processo das vozes incrédulas, para que você venha voltar a ver, para que o grande milagre aconteça na sua vida. E depois que esse cego recebeu esse milagre, irmãos, ele faz algo que mais me chama a atenção nessa mensagem. A Bíblia fala no verso 52, quando Jesus fala para ele: a sua fé o curou. E o escritor escreve aqui: imediatamente ele recuperou a visão. Aí no final o que ele escreve? E seguia Jesus pelo caminho. Um homem que vivia à beira do caminho voltou a ver e passou a seguir a Jesus. Assim, irmãos, ele fez comigo, com você um dia. Nos tirou dessa beira do caminho, nos deu um milagre. Não para que eu e você ficássemos quietos em um sofá, onde a graça, super, hiper graça nos alcança e nos salva, onde é um lugar que não tem perigo de perder a salvação. Não, não. Jesus nos salvou para a gente andar em caminho, para sermos servos em movimento, para nunca ficarmos parados. Porque, irmãos, a fé sem obras, ela é morta. E é possível ser salvo com uma fé morta? Não. As suas obras te salvam? Não. Mas o salvo faz obras. O seu dízimo te salva? Não, mas o salvo dizima por amor. Você ler a palavra, você evangelizar, vai te levar à salvação? Não, mas o salvo lê a palavra, o salvo evangeliza, o salvo fala de Deus. Então este homem foi tirado da beira do caminho para viver o caminho de Jesus e ser um servo em movimento. Assim também eu e você fomos salvos, fomos curados na nossa visão. Hoje a gente vê a luz, que é a luz do mundo, que é Cristo, e nós temos que ser sempre servos em movimento, movimentando o reino de Deus, porque o reino de Deus não veio para essa terra para ficar parado, mas veio para que eu e você venhamos disseminar o Evangelho de Jesus e mostrar para as pessoas cegas lá fora: ei, há uma luz que pode brilhar diante da sua visão. E que luz é essa? Jesus Cristo. O que Ele faz? Te salva, te tira da beira do caminho, te leva para o céu, te dá uma vida em abundância. Aleluia. Glória a Deus. Santo és o Senhor. E quando entra por esse caminho, irmão, tem facilidade? Não. Lucas capítulo 9, verso 23. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, primeira coisa, mais difícil, domínio próprio, negue a si mesmo. Segunda coisa, tome a sua cruz e siga-me. Só que primeiro Jesus fala: aquele que quiser. É obrigado? Não. Jesus passou diante daquele cego, obrigou ele? Não, ele decidiu. Está na hora de você decidir. Ou você quer ficar na beira do caminho, ou você quer entrar pelo caminho. Você quer que a grande mudança aconteça na sua vida, como aconteceu na vida desse cego? Clame Jesus e entre pelo caminho. Você quer viver na mesmice? Você quer viver nas esmolas do mundo? Continue na beira do caminho. Jesus veio para te tirar dessa beirada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a palavra, irmãos. Hoje conhecemos um cego que viu mais que muita gente. Um cego que era cego fisicamente, mas via espiritualmente a divindade de Jesus.
Ele chamou Jesus de filho de Davi, o reconheceu como Deus, o reconheceu como um que reinaria para sempre. Tentaram calar, tentaram parar ele, mas ele prosseguiu e clamou ainda mais alto. Então, se você adentrou por essas portas nesta noite e quer clamar esse Jesus ainda mais alto, fique sobre os seus pés. E se você entendeu a palavra desta noite, permita que Jesus faça brilhar a luz diante dos seus olhos. Permita a luz brilhar dentro do seu coração. Permita Ele transformar a sua vida, para que você venha viver a alegria, a verdadeira alegria que esse Evangelho nos traz, que é a alegria da salvação que está no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, como o Senhor fez, ó Pai, na vida desse cego, ele se posicionou, ele enxergou a divindade do Senhor, ó Pai, e ele chegou até o Senhor clamando ainda mais alto, e o Senhor tirou toda a cegueira daquele homem e o fez ver. Pai, se aqui nesta noite encontra pessoas cegas espiritualmente, eu peço ao Senhor, ó Pai, juntamente com o Espírito Santo, que você venha visitar a visão desta pessoa nesta noite e venha abrir os olhos dela, para que ela possa aproveitar essa oportunidade que está passando diante dela nesta noite. E assim como esse cego fez, que aproveitou a sua última oportunidade, que essa pessoa possa ser convencida não por mim, mas pelo teu Espírito Santo, que ela deve se entregar ao Senhor, que ela deve receber o Senhor como o único e suficiente Salvador, para que ela possa provar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para toda a humanidade, pois a tua palavra diz, Senhor, que é da vontade de Deus que todos se salvam, mas muitos, ó Pai, estão resistindo à mensagem da cruz. Em nome de Jesus, quebrando esses corações nesta noite, e que essas pessoas venham se entregar ao Senhor, para que elas possam ver a luz do mundo, para que elas possam ver o Senhor, para que elas possam experimentar o prelado da alegria da salvação, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Santo és o Senhor. Irmãos, essa foi a palavra. Eu quero te dar uma oportunidade nesta noite, que eu não posso passar sem falar. Se você, depois dessa mensagem, quiser receber Jesus no seu coração, levante a sua mão que nós vamos orar por você. Amém. Está dada a oportunidade. Mas, irmão, fique atento, porque a palavra de Deus nos diz que a vida ela é como uma neblina. A nossa vida ela é como um sopro que passa e esvanece. A gente não sabe se a gente chegar no dia da manhã. Então esse cego aproveitou essa oportunidade. Então que a mensagem desse Evangelho continue gritando no seu coração, continue gritando nos seus ouvidos, e o Espírito Santo traga convencimento, a ponto de você não resistir mais e declarar: eu quero esse Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, que Ele continue te incomodando. Aleluia. E Jesus está falando. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Todos entenderam a palavra?